Olá, pedimos por gentileza que você se inscreva em nosso canal, ative as notificações para que você receba os avisos de novos conteúdos e, se puder, compartilhe para ajudar a divulgação desse trabalho. Muito obrigado. Olá, meus queridos, muito bem-vindos aqui ao nosso curso dos 5 solas, muito prazer. O meu nome é Marco Sico e nós teremos aí 11 aulas a partir dessa pela frente para poder falar um pouquinho sobre os 5 solas, de uma forma um pouco mais sistemática, e o que isso representa para a igreja de hoje, o que isso representa para os cristãos, na verdade, ou o que deveria representar para os cristãos nesses nossos dias. No vídeo que eu fiz de convite, eu fiz uma pequena abordagem da origem desses 5 solas, que foi a resposta ao movimento contra a reforma. Como nós sabemos a história da igreja, lá no Concílio de Trento havia um movimento muito crescente contra a reforma protestante, e os reformadores e os herdeiros da reforma precisavam de uma forma simples se articular e sintetizar quais eram os pontos de maior divergência contra a igreja de Roma, e fiz um pequeno overview em relação a todos esses 5 pontos no nosso vídeo de convite. Então, a partir destas aulas, nós vamos tratar disso de forma um pouco mais detalhada, cada um dos 5 solas, e o legado que esses 5 solas deixaram para nós como cristãos e que deveriam reverberar na nossa fé com muito mais consciência e muito mais entendimento da nossa caminhada cristã, ok? Então eu deixei aqui as minhas anotações para que eu possa ir consultando, lembrando algumas coisas, e vamos começar então. Antes de começar, na verdade, peço por gentileza, se você acha que esse conteúdo é relevante, por favor, ajude então a divulgar esse conteúdo, já que ele é gratuito e ele é pautado na divulgação do Evangelho. Então, por gentileza, curta aqui o nosso vídeo, compartilhe, se inscreva no nosso canal. Se você ativar as notificações, toda vez que a gente posta um conteúdo novo, você recebe via e-mail ou via a própria plataforma do YouTube, tá bem? Esse é meu pedido pessoal para vocês. Então, muito bem, vamos começar então. O que nós precisamos entender sobre o Sola Scriptura, que seria o tema desta aula, Voltando um pouco, nós temos que entender que a reforma protestante, o que ela foi, Ela foi uma revolução. Há mais de 500 anos atrás, Martinho Lutero, no seu trabalho de traduzir a Bíblia, ele verificou dentro desse trabalho 95 pontos, que são as 95 teses, as quais ele gostaria de levar para a discussão com a Igreja de Roma. E ele fez o que qualquer pessoa comum faria na época, Ele apregoou lá na Catedral de Wittenberg para uma discussão futura. O problema é que a forma que isso foi feito e o conteúdo dessas 95 teses, eles eram incontestáveis. E é muito importante que a gente tenha em mente que não foi o Martinho Lutero o primeiro que tentou esse tipo de coisa com a Igreja Católica Romana, Antes dele, outros também tentaram fazer esse tipo de reforma, assim por dizer. Na verdade, a ideia de Lutero não consistia em formar uma igreja, mas sim de reformar a Igreja Romana, que ela voltasse à prática do que está escrito na Bíblia, Então esse foi o grande ponto. Então nós temos aqui algumas discussões para que nós possamos fazer em relação a esses 5 solas, Como eu já mencionei aqui, antes do Lutero, na verdade, não foi algo novo que Lutero fez, tá? Aqui nós temos algumas anotações. As mais importantes tentativas desse tipo de diálogo com a Igreja de Roma, nós temos lá o Peter Waldo, que foi lá no ano de 1140, que ele viveu no ano de 1140 a 1127, e a Igreja Valdense, que foi estabelecida lá no norte da Itália, foi uma primeira tentativa de colocar a Igreja nos trilhos da Palavra de Deus, O John Wycliffe, que viveu entre 1324 e 1384, e os Lollardos, que uniram força com os ingleses para poder propagar as ideias da Reforma Protestante, e que começou com isso este movimento com a Igreja Anglicana. Wycliffe também teve um impacto muito grande, e a obra de João Hus também, que foi queimado, inclusive, que viveu ali entre 1372 e 1415, um pouco antes até da época de Lutero, No caso do João Hus, os seus seguidores que moravam lá na Boêmia, e que estabeleceram a Igreja Morável. Isso é muito importante a gente saber. Então, antes mesmo do Lutero, outros já tentaram fazer esse tipo de reforma. Outros tentaram um diálogo com a Igreja de Roma. E esta é uma grande questão para nós tratarmos. A coisa só não andou, a Reforma Protestante ela só fez essa divisão de igrejas, da Igreja Católica Romana para a Igreja Protestante, porque Roma é intransigente. A Igreja de Roma não aceitava esse diálogo. Ao longo dos séculos, inventaram diversas doutrinas,
faziam o que entendiam ao seu bel prazer, respeitando muito pouco a palavra de Deus, ou quase nada em alguns concílios que eles tiveram. E uma vez que alguém trouxesse algum tipo de ameaça a esse poder, obviamente que a Igreja de Roma ela sempre foi intransigente e é até hoje, né? Ela não está aberta a reconhecer os erros doutrinários que ela comete, e foi por isso que a coisa, né, se dividiu. Na verdade, insisto em dizer e reforço, Lutero não teve a intenção de formar uma nova igreja, ok? E aí nós chegamos então ao ponto do sola scriptura, né? O que isso quer dizer, né? Por que esse lema ele foi alcunhado pelos herdeiros da Reforma, né? A pressuposição ela é muito básica, né? É aquilo que a palavra de Deus que contém a única fonte de revelação. Sola Scriptura afirma isso. Fora da Bíblia não há nenhum tipo de outra revelação, não há mais nada que deve ser dito ou acrescentado a título de doutrinas e ser ensinado ao povo de Deus como sendo uma verdade absoluta e inerrante. A única verdade absoluta, a única verdade inerrante é o que está contido na palavra de Deus. Em outras palavras, o que Deus tinha para falar para conosco já está dito no que está escrito na palavra de Deus, né? E é verdade que os reformadores também entendiam isso, e todos nós que somos cristãos entendemos isso. Qualquer tipo de pergunta, dúvida, qualquer anseio que nós possamos ter, já está mais do que escrito e mais do que explícito na palavra de Deus, ok? E aí vem a primeira pergunta que nós colocamos para nós hoje, né? Os 5 solas, ok, já entendi que a palavra de Deus é a única fonte de inspiração de Deus falando para conosco, já entendi que fora da palavra de Deus nós não devemos considerar nenhum tipo de coisa. Muito bem, isto é uma verdade para nós hoje? E é isso que tem que fazer um pouco de sentido para nós, quando nós tratamos esses 5 solas com a nossa realidade de hoje, né? Infelizmente, a palavra de Deus e a Bíblia ela está sendo por muitos convertida como um mero livro de estudo acadêmico. É claro que eu sou a favor do estudo acadêmico. É claro que eu entendo a importância de se estudar a Bíblia de forma correta e sistemática. Eu sou professor de seminário, então, obviamente, entendo isso. Mas qual foi a vez, e se você procurar na sua lembrança, seja honesto para consigo mesmo, qual foi a vez, já que é sola escritura, que você lendo a palavra de Deus, você foi convencido do pecado, do juízo, da justiça? Qual foi a vez que você lendo a palavra de Deus, você se confrontou em relação àqueles pecados que você já tem como estimação? Qual foi a vez que consultar a palavra e que ler a palavra virou para você algo de fato relevante? Eu vou te dar um exemplo, né? Eu sei que muitas pessoas hoje, com o acesso da leitura, entre mais algumas outras perguntas que a gente pode colocar, tem muitas pessoas que eu li livros que falam sobre a Bíblia, eu li estudos, conceitos, compêndios teológicos que falam sobre a Bíblia. Muito bem, qual foi a vez que você parou para ler a Bíblia? Eu não estou aqui invalidando trabalhos acadêmicos, eu não estou dizendo que nós não temos o que aprender com os irmãos mais experimentados e mais conhecedores da palavra, não é isso. Mas qual foi a vez que a palavra pura de Deus fez sentido para você nesse sentido? Porque se nós ficarmos pelos 4 cantos do mundo, da internet, dos Facebooks da vida, dizendo que nós somos favoráveis aos 5 solas, e não sentarmos na intimidade do nosso aconchego, do nosso lar, e lermos a palavra de Deus contra os nossos vícios, contra os nossos erros, contra a nossa falta de caráter, se me desculpe, não vai passar de um discurso vazio, ok? E nós temos aqui... cabe muito aqui, né, o conselho de Spurgeon, né? Visite muito bons livros, mas viva na Bíblia. Essa é a grande verdade. Então, se nós de fato acreditamos no sola escritura, nós deveríamos ter falado como Pedro, né? Como Pedro disse a Jesus lá em João 6, 68 e 69. Senhor, para onde nós iremos se só Tu tens a palavra de vida eterna? E nós sabemos que Tu és o nosso Senhor Deus. Nós deveríamos seguir estas coisas, né? E é muito importante reforçar o conceito de que a palavra de Deus, então, para nós, deveria ser o único fundamento. E eu acredito que também essa seja uma das grandes diferenças entre os reformados, né, e aqueles que não se consideram reformados, né, os movimentos talvez pentecostais e neopentecostais, que precisam da Bíblia, mas não respeitam os contextos da Bíblia, mas precisam de algo mais, né? Seja um ato profético, seja aquela conversa, né, olha, mas Deus está me dizendo isso. Meu irmão, a própria palavra de Deus diz, né, que se um anjo vier pregar um outro evangelho, este anjo deve ser considerado como uma maldição.
Então, para nós, o que prevalece de forma única e suficiente é sim a palavra de Deus, e nós não precisamos desse plus, né? Parece que para alguns, não, tem a Bíblia, mas tem um negocinho a mais. É aquela coisa que precisa do misticismo, né? Precisa-se do ato profético, do cara subindo o monte com um livro nas costas dizendo que está orando por você, do cara que passeia de helicóptero e joga o azeite em cima de algum lugar. Precisa dessas coisas? Não precisa, porque a Bíblia não nos ensina a agir desta forma, né? E claro que nós devemos nos ater à pregação do Evangelho, mas da palavra, e não de doutrinas mentirosas, né? Romanos 10:17. Consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Romanos 10:14, né? Como, pois, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de que não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? Nós precisamos, então, de fato, né, pregar esta palavra e entender, né, o que é esta palavra. Nós, no curso do Discipulado do Evangelho Negociável, nós temos um capítulo que fala, uma das aulas, né, sobre a importância de conhecermos a palavra de Deus e a importância sobre nós nos apegarmos à Bíblia, entendermos o que a Bíblia está nos dizendo, né? Ainda um pouquinho, podemos assim, aqui dizer que, claro, nós já sabemos que a razão, por muitas vezes, né, o nosso intelecto vai nos ajudar a entender bastante a Bíblia e a tradição também. Porém, o que eu sempre digo, e que é muito claro, que assim, Jesus ele não levantou a voz contra as tradições. Então, não é um problema em si mesmo seguir tradições, desde que as tradições não sobreponham o Evangelho. Tá? Diferente da Igreja Romana, a Igreja Romana ela coloca tradições e a Bíblia no mesmo patamar. Os cristãos reformados não. Não tem problema se nós seguirmos alguma tradição de alguma igreja, desde que o Evangelho não esteja submetido a essa tradição. Na verdade, é o oposto, né? Qualquer tradição que venha, se ferir de alguma forma o Evangelho, deve ser tirado do nosso meio, deve ser rejeitado por nós, ok? Todas as igrejas têm as suas tradições, mas elas não podem estar acima do Evangelho. Bom, aí vem o nosso fechamento dessa aula. Sola Scriptura. Assim deve ser então a nossa caminhada. Se você tem perguntas, dúvidas sobre a caminhada, dúvidas de como conduzir um culto, dúvidas do que você fazer na sua vida, é a Bíblia que responde. E é por isso que nós então somos reformados, é por isso que nós somos uma igreja protestante e que cremos nos 5 solas, porque para nós a suficiência da Escritura é o que basta. E este aqui é o fim desta aula. Então eu espero muito que você tenha entendido que não basta dizer que você crê na palavra, mas que você leia a Bíblia para te confrontar. Espero muito que você não trate a Bíblia como um mero livro acadêmico, porque é muito mais do que isso. E eu espero que você, a partir de então, comece a olhar a palavra de Deus com outros olhos, como a palavra de Deus sendo Deus falando com você, porque é o que ela é. Tá bem? Nós nos vemos na próxima aula e um forte abraço.